os sintomas são postos em cima da mesa porque as pessoas não têm confiança para fazer aquele trabalho, provavelmente sentir-se-ão que não estão capazes para fazer aquele trabalho, porque provavelmente nunca o fizeram, e portanto esta falta de confiança pode levar a que apresentemos sintomas para não fazer o trabalho e não executar a ação e a tarefa que nós queremos. E portanto cabe ao líder, cabe a cada um de nós sermos capazes de falar com o profissional, de perceber realmente o que é que se está a passar. E isto no fundo é um bocadinho como descascar uma cebola. Isto é um termo que os americanos usam muito, que temos que tirar camada a camada para chegar à verdadeira origem do problema. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Feito para Construir, o podcast que pretende ser a tua verdadeira mala de ferramentas para alcançares o sucesso. Antes de mais, quero pedir-vos desculpa pela minha voz, estou um bocadinho rouco, mas vou tentar que este podcast seja de facto em um interesse que costuma ter. E hoje quero trazer-vos para cima da mesa um tema que é um tema fundamental quando estamos a gerir uma equipa e também serve para quando estamos a falar com clientes, e que tem a ver com conseguirmos distinguir muito bem a diferença entre sintomas e problemas. E a verdade é que no dia a dia facilmente nós podemos nos deixar confundir com as duas situações. O que é que distingue uma coisa com outra? Sintomas é algo que é um reflexo de um problema, e portanto quando nós resolvemos um sintoma não resolvemos o problema, portanto a situação vai permanecer e vai continuar. Ao contrário, quando resolvemos um problema, as situações ficam logo todas elas eliminadas e, portanto, o problema fica bem resolvido. Como exemplo, posso-vos dar uma situação em que vocês podem ter uma obra e o dono da obra chama-vos porque a pintura está a descascar e, portanto, estão com um problema. Segundo o dono da obra, está com problema porque a pintura está a descascar e, portanto, querem que vocês vão lá repintar essa parede. O que acontece é que a pintura a descascar é um sintoma, não é o verdadeiro problema. E se vocês forem lá tirar aquela tinta e voltar a pintar e não resolverem o problema, o que vai acontecer é que vocês não vão resolver nada. Portanto, vocês vão continuar com o mesmo problema, porque mais à frente, passado uns tempos, a tinta vai voltar a descascar. E este é um exemplo na construção de que acontece muitas vezes e que é a diferença entre problema e sintoma. Provavelmente o problema é algo que está por trás da tinta, ou é de certeza algo que está por trás da tinta. Pode ser uma questão de umidade, pode ser salitres, pode ser outro fator. E portanto, se nós não formos ao fundo e se não tirarmos a tinta, se não percebermos o que está por trás e o que está a originar que a tinta se começa a descascar, nós não vamos saber qual é esse problema. E portanto, quando nós percebemos que o problema tem a ver com uma umidade, para solucionarmos o sintoma da tinta a descascar, o que temos que fazer é que temos que resolver o problema da umidade para depois o sintoma tinta a descascar seja efetivamente resolvido. Se nós não resolvermos o problema, a tinta a descascar vai continuar a aparecer. Qual é o mal nesta situação? É que quando o cliente nos chama para resolver esse problema de pintura e passado uns tempos o problema volta a aparecer, o que vai acontecer é que das duas uma, ou o cliente, falamos com o cliente, explicamos-lhe a verdadeira situação e ele tem consciência de que há um outro problema por trás que tem que ser resolvido, que é mais profundo, certamente terá outro custo, e portanto, ele aceita e faz essa intervenção, ou não aceita e portanto
porque não tem ou não quer investir esse valor e, portanto, percebe a situação. Isso é um ponto. O outro ponto é o cliente não saber que isso acontece, e quando nós tentamos resolver esse sintoma e não fazemos e não falamos com o cliente sobre o problema que está por trás e sobre a origem, sobre esse sintoma voltar a refletir-se mais à frente, o que vai acontecer é que mais à frente o cliente vai começar a dizer que eu chamei aquela empresa, chamei aquele profissional e eles são incompetentes, não me resolveram o problema e, portanto, tenho que encontrar outra empresa que o faça de forma a que eu resolva o meu problema, que é, no fundo, resolver a questão da tinta, voltar a descascar. E, portanto, há aqui muitas coisas por trás disto, muitas vezes é por desconhecimento, o profissional que lá foi não é assim tão profissional e não percebe a verdadeira origem, ou não sabe como refazer, ou se calhar por falta de confiança, porque acha que a pessoa que o está a chamar não tem o valor necessário para investir e, portanto, não vai fazer aquele pagamento, ou porque nós sabemos que a questão é uma questão de umidade, mas não sabemos muito bem como resolver. Se calhar já tivemos outras situações em que tentamos resolver e o assunto não foi resolvido. Portanto, pode haver aqui uma série enorme de questões que leve a que a questão do problema e do sintoma não seja verdadeiramente atacado de frente. Mas o que acontece normalmente quando nós não vamos à fonte do problema e não o resolvemos é que temos aqui uma panóplia de outras situações que mais à frente acaba por nos custar caro e acaba por refletir sobre a nossa competência. E este é um lado que eu quero falar. O outro lado, na parte da gestão da equipa, como é que temos a questão de sintoma e a situação de problema, quando estamos a falar na gestão da nossa equipa, na gestão dos nossos funcionários e temos uma questão em que nós queremos de facto resolver. Eu tenho um exemplo que aconteceu há uns anos em que nós estávamos numa feira e havia a questão de ter que estar na feira durante o sábado. E o que acontece é que ao sábado algumas religiões não permitem que as pessoas que pertencem a essa religião trabalhem. E então o que aconteceu é que a pessoa que fazia parte da equipa e que estava destacada para fazer essa feira, em vez de ir ao fundo do problema e dizer a verdadeira razão pela qual não iria participar, não poderia participar no sábado, no dia de feira, inventou uma escutória dizendo que teria uma festa de anos nesse dia e, portanto, não poderia estar presente no sábado. Portanto, para além das questões de ter sido uma situação um bocadinho esquisita, porque estávamos a falar em cima do acontecimento, a feira foi organizada meses, pelo menos 1 ou 2 meses antes, portanto havia todo o tempo para se poder mudar o elemento, portanto, em cima do acontecimento é sempre mais difícil, e portanto estava numa situação em que também não podia encontrar rapidamente uma pessoa para o substituir. O que aconteceu foi que perguntei, mas a que horas é o aniversário? E o que ele me disse é que o aniversário seria às 15 da tarde. Então, ele veio com um sintoma, o sintoma era o aniversário, o problema é que ao sábado não poderia trabalhar por uma questão religiosa, mas como ele me apresentou o sintoma, eu encontrei a solução para o sintoma. Eu disse, pronto, não é o mais profissional da tua parte, perante a organização que temos, mas vens à feira durante a parte da manhã e durante a parte da tarde ficas dispensado para resolver, para ir a esse aniversário. O que aconteceu é que ele disse-me que sim, e a verdade é que depois no dia seguinte não apareceu. E aqui a questão é esta: porquê que isto aconteceu? Porque foi-me apresentado um sintoma e eu não tive a habilidade nem a competência para ir mais fundo e chegar à raiz do problema. Porque se eu chegasse à raiz do problema, aquilo que acontecia era que eu ia perceber que não podia contar com aquele elemento naquele sábado,
e portanto teria que encontrar uma razão face a essa situação. Mas estaria a contar com ela. Quando nos dão um sintoma, nós tentamos resolver o sintoma, mas de facto não estamos a resolver nada. Portanto, encontramos a solução, até ficamos descansados, mas de facto não estamos a resolver nada. E este é algo que é muito importante, porque nós, quando temos empresas, se queremos ser eficazes, se queremos resultados, é fundamental encontrar a verdadeira razão dos problemas. Mas, por outro lado, nem sempre é fácil, porque muitas vezes o que se passa é que a verdadeira questão do problema, o próprio muitas vezes pode não ter consciência do mesmo. Por outro lado, o que pode acontecer também é que haja algum desconforto em partilhar o verdadeiro problema, portanto, a pessoa não esteja à vontade ou sente que vai ser criticada, vai ser vista de outra forma e de forma crítica, e provavelmente pode ser achar que vai ser injustiçado e, portanto, por alguma razão, as pessoas muitas vezes não querem partilhar a verdadeira razão do problema. Aquilo que eu sempre percebi é isto, é que se nós das nossas empresas criarmos uma cultura em que as pessoas não estão à vontade para se expressarem, para terem direito à sua personalidade, e portanto para estarem à vontade, é mais difícil as pessoas poderem chegar à raiz do problema e estarem à vontade para exporem o seu problema. Por outro lado, mesmo assim, quando acontece, muitas vezes aquilo que acontece, e temos que perceber muito bem isto, é que os sintomas são postos em cima da mesa porque as pessoas não têm confiança para fazer aquele trabalho, provavelmente sentir-se-ão que não estão capazes para fazer aquele trabalho, porque provavelmente nunca o fizeram, e portanto esta falta de confiança pode levar a que apresentemos sintomas para não fazer o trabalho e não executar a ação e a tarefa que nós queremos. E portanto cabe ao líder, cabe a cada um de nós sermos capazes de falar com o profissional, de perceber realmente o que é que se está a passar, e isto no fundo é um bocadinho como descascar uma cebola. Isto é um termo que os americanos usam muito, que temos que tirar camada a camada para chegar à verdadeira origem do problema. E às vezes isto é difícil, porque como todos sabemos, as cebolas libertam lágrimas, portanto muitas vezes torna-se de facto complicado fazer este caminho, e outras vezes também por displicência nossa, porque andamos sempre a correr, não temos o tempo nem o espaço para fazer este trabalho e para ouvir verdadeiramente as pessoas que estão à nossa volta. E no outro dia nós tivemos como convidado o Samuel Soares da Samsys, e eu tinha ouvido há uns tempos um podcast dele em que ele dizia, porque a Samsys é uma das empresas que é das empresas mais felizes para se trabalhar em Portugal, e tem tido esse prémio ao longo dos anos, e ele dizia que uma das coisas que é fundamental é quando nós passamos por um colaborador e perguntamos: olá, está tudo bem contigo? Apontarmos os nossos pés para esse colaborador, olharmos de frente para ele e pararmos para ouvir. E deixar com que esse colaborador fale e se exprima e fale um bocadinho dele, e nós, enquanto líderes, dar-lhes esse espaço para que as pessoas possam sentir que são ouvidas. E aquilo que acontece muitas vezes, e na microcrédito comigo também acontece, é que muitas vezes dizemos: olá, tudo bem, e quando a pessoa vai abrir a boca nós já fomos. Portanto, já estamos noutra sala, já estamos no outro lado. Portanto, acabamos por muitas vezes criticar a nossa sociedade, em que nós vamos num metro ou no autocarro ou passamos numa cidade e vemos as pessoas todas, cada um no seu mundo, com os seus fones, com o seu telemóvel, todos a viver isolados,
E nós depois, naquilo que é a nossa responsabilidade, que é dentro do seio da nossa empresa, acabamos por fazer também um bocadinho isso. E isso depois tem impacto muito negativo na rentabilidade da empresa. E é por isso que eu digo que o líder é fundamental para que qualquer empresa tenha sucesso. Começa sempre por aqui. Porque é muito fácil nós arranjarmos desculpas, pormos os nossos falhanços, os nossos medos, as nossas derrotas no outro. Muito difícil é assumirmos essa responsabilidade. E nós, enquanto líderes, se queremos de facto criar uma empresa de sucesso, temos que perceber que a responsabilidade começa connosco. E temos que também saber incutir a responsabilidade e ensiná-los a ter essa responsabilidade a cada elemento da equipa. O líder não tem que fazer tudo sozinho. Eu dizia isto no outro dia e falava com um cliente, dizer o líder não tem que ser funcionário dos funcionários da empresa. E muitas vezes acontece isso. Nós vemos o líder a ter uma equipa e a ter equipas grandes de 20 e 30 e, portanto, à medida que vão tendo mais trabalho, vão crescendo mais, o líder mais trabalho tem. Porque tem que, tem que fazer os pagamentos das faturas, tem que buscar material, tem que falar com os funcionários, tem que perceber quando um funcionário falta como é que vai resolver determinadas questões. Portanto, há um lado do negócio que não é um negócio, não é fazer aquilo que é a nossa paixão, e o líder tem que fugir desse ciclo vicioso, tem que aprender a fugir daí. E, portanto, a responsabilidade do líder, quando eu falo em perceber qual é a diferença entre sintomas e problemas, basicamente é perceber qual é a diferença entre ter uma empresa pronta para falhar no seu caminho de sucesso e ter uma empresa pronta para ser bem-sucedida. Porque nós termos uma empresa é fácil. É fácil ter uma empresa. Ter uma empresa extraordinária é muito difícil, mas ter uma empresa extraordinária começa com o líder. Começa com o líder fazer uma autodescoberta, uma autoanálise, perceber para chegar a um determinado patamar o que é que tem que crescer, até onde é que tem que ir, o que é que tem que melhorar. E neste trabalho, de facto é um trabalho em que tem muitos departamentos. Nós temos que saber contratar pessoas, nós temos que saber treinar pessoas a vender, nós temos que saber treinar a parte administrativa a atender bem um cliente, temos que saber toda uma série de trabalhos que é importante o líder saber, treinar outras pessoas, mas depois sair daí e depois capacitar outras pessoas para ensinar outros a fazer isso. E só assim é que a empresa pode crescer e evoluir, porque senão não tem tempo para fazer uma coisa que eu estou aqui a fazer e que gosto de fazer. Este podcast só é possível eu hoje estar aqui a fazê-lo depois de ter estado uma semana e meia de férias, porque treino a minha equipa para que a empresa trabalhe sem mim. E isto é importante percebermos este lado. Quase que em jeito de terminar, é um desafio que eu tenho, é uma vontade que eu quero aqui expressar e queria que vocês partilhassem a vossa opinião. Aquilo que eu tenho ouvido de muita gente, com quem eu tenho falado, empresários da construção civil, é que nós temos empresas, umas são maiores que outras, desde empresas em que a empresa sou eu mais eu e eu, portanto eu a trabalhar sozinho e a fazer tudo sozinho, a eu mais eu e um pequeno ajudante, que às vezes é o filho, a empresas com 16, com 20, com 30 pessoas. Portanto, tenho tido este espectro. E em todas elas há uma coisa que eu vejo. O líder está prisioneiro da própria empresa. Ou seja, o líder não consegue, quando eu falo da ideia de criar uma empresa que trabalhe em autopiloto sem ele, é algo que choca as pessoas. E aquilo que eu acho é que essa é a responsabilidade do líder. Eu penso que já falei nisto no podcast. As esposas, quando me ouvem mais do que os donos das empresas quando eu falo sobre isto.
Porque eu acho que é a responsabilidade de quem tem uma empresa, a responsabilidade perante si próprio, a responsabilidade perante a sua família e a responsabilidade perante os seus colaboradores de ser capaz de criar uma organização que trabalhe por si própria, sem que o líder esteja presente. E isto parece muito difícil, muito complicado, muito impossível, mas não é tão difícil quanto isso. Para isso tem-se de profissionalizar as operações, criar sistemas e operações que trabalhem como se fosse um programa de computador, carrega center, aquilo já sabe, tem que correr aqueles caminhos e as coisas trabalham de forma automática. Se é fácil fazer, não é, mas que é possível é, porque senão não tínhamos grandes empresários com muitas empresas e com muitos com muitos cargos, e isso não seria possível, nem seria possível eu estar a gravar um podcast, ou a ir receber um prémio de uma feira, ou fazer uma viagem a uma feira para estudar o mercado e perceber o que é que está a acontecer noutros mercados. Portanto, isso não seria possível. Portanto, aqui o que eu queria perceber era que eu, para chegar aqui, tive que fazer muitos cursos, tive que fazer muito estudo nesta área para perceber como é que nós podemos, de facto, criar um negócio em que esse negócio viva sem nós. E como eu dizia atrás, é uma responsabilidade que temos de ter perante nós próprios, perante a nossa família, perante os nossos colaboradores, porque pode acontecer um dia, e isto faz parte da vida, irmos a passar na rua e passarmos um carro por cima e ter que estar uns meses fora da empresa. E, portanto, se a empresa não trabalha sem nós, o que é que vai acontecer? Se a empresa é o garante financeiro da nossa família, das famílias dos nossos colaboradores e de nós próprios, o que é que vai acontecer se por algum infortúnio tivermos que estar ausentes? O que vai acontecer é que estamos, de facto, vamos pôr a empresa em risco, vamos pôr o futuro de todas essas pessoas em risco e, portanto, o que vai acontecer não é nada muito agradável. Portanto, ter a responsabilidade e perceber, enquanto estamos bem, enquanto estamos de saúde, que há um caminho que devemos fazer para que a empresa seja capaz de trabalhar sozinha e fazer uma coisa que eu chamo as mini escapadinhas. Ou seja, as mini escapadinhas é uma forma que é, por um período de tempo eu vou estar fora da empresa, deixa ver como é que ela funciona. É algumas das estratégias que eu posso partilhar que se pode fazer. E depois perceber o que é que não funcionou bem. É quase como se fôssemos um canalizador. Este tubo, a água não está a passar bem aqui, está aqui a haver uma fuga, tem que melhorar aqui. E, portanto, vamos aperfeiçoando o sistema até que ele funcione próprio. Portanto, aquilo que eu queria saber, o vosso feedback, era se estão disponíveis e se acham interessante que neste podcast façam uma série de podcasts para preparar as vossas empresas para funcionar de forma independente do líder. Ou seja, termos uma empresa que seja capaz de despedir o líder e continuar ainda a fazer melhor do que quando o líder está presente. E esta é a minha missão. O que eu quero dentro da Microcredit é que a Microcredit seja capaz de funcionar melhor sem mim do que funciona comigo. E para isto é preciso ter aqui, de facto, uma grande autoestima, porque a ideia de nós termos que ser despedidos é algo que é assustador, mas eu acredito, e isso passa também por contratar pessoas que sejam melhor do que nós em cada uma das áreas, que se eu contratar pessoas para fazer uma determinada tarefa melhor do que eu, elas possam fazer o trabalho melhor que eu. Agora, tem que perceber enquanto equipa, como é que depois se relacionam os setores uns entre os outros e como é que se faz esse caminho. E também a tal preparação que nós, enquanto líderes, temos que fazer, porque há aqui um caminho interior que nós temos que fazer para podermos estar preparados para entrar nesta missão. Portanto, aquilo que eu vos quero perguntar diretamente é se acham que fazermos aqui uma missão, uma série de podcasts sobre como criar a tua empresa para sobreviver em autopiloto pode ser interessante para vocês. Se acharem que sim ou se acharem que não,
Se acharem que não acreditam que isso é possível, o que eu vos convido a fazer é clicarem no link que têm na descrição deste podcast. Vão ser direcionados para a nossa página do Facebook, que foi criada para falar de podcast, e eu vou lá fazer um post sobre este tema, e portanto vocês cliquem, digam o que é que acham, e se acharem que pode ser muito interessante fazermos esta missão, então nós vamos criar uma série de podcasts que vos leve num período de 4, 5, 6 semanas, 8 semanas, o que for, a ter um modelo que vos permita replicar esse modelo e dessa forma vocês libertarem-se da vossa empresa. Lembram-se quando vocês criaram a vossa empresa e um dos sonhos no dia em que assinaram o papel era que eu agora é que vou ter liberdade para mim? Lembram-se disso? E agora, como é que vocês estão hoje? Essa é uma pergunta também fácil. Estão com mais liberdade ou com menos liberdade? É que todas as pessoas a quem eu faço esta pergunta dizem que estão com menos liberdade. Também, se forem uma das pessoas que estão com mais liberdade, seria muito interessante escreverem no grupo como é que fazem para ter mais liberdade, porque no fundo aqui também esta ideia é criar uma comunidade e nós, enquanto comunidade, ajudarmos uns aos outros. Eu, no fundo, estou só a ser aqui a lebre para depois criar aqui uma onda de mensagens, de vozes, e nós, enquanto comunidade de líderes de empresas da construção, criarmos aqui um movimento em que nos possamos suportar uns aos outros, porque este é o outro lado, e falei aqui do Samuel e posso falar também aqui do António, da Action Coach, e posso falar aqui num episódio sobre a importância de termos um coach nós, enquanto líderes das nossas empresas, porque aquilo que eu acho é que as pessoas que são líderes de empresas são atletas de alta competição, são autênticos atletas de alta competição. E é fácil, nós, se nos estivermos em boa forma física, não podemos dar o nosso melhor, e isso depois reflete-se na empresa. Então, o António dizia-me, numa das sessões que estive com ele, que o líder, de facto, é um ser muito solitário. E é um ser solitário porque é difícil partilhar as angústias, os pesadelos que vive no dia-a-dia com as outras pessoas, quer com a equipa, porque há coisas que não pode partilhar com a equipa, porque senão ia pôr toda a gente em sobressalto. Com a esposa também não pode, porque já ouvimos tantas vezes a esposa a dizer que passamos tanto tempo na empresa, ou a pensar na empresa, ou fora da empresa, portanto não estamos lá no casamento, e é verdade, elas têm verdade, é verdade isso. E eu venho num período de férias e ouvi muito isso esta semana, e portanto é muito verdade. E portanto partilhar com a esposa também não é fácil. Com os amigos estão noutra onda, uns trabalham por conta própria, outros estão noutra onda, portanto também não nos vão perceber. Portanto, quem é que nós temos? Nós temos as pessoas que são como nós, as pessoas que vivem os mesmos dramas, os mesmos desafios, que têm os mesmos sonhos, que no fundo estão a fazer o mesmo caminho que nós. E, portanto, se nós criarmos aqui uma comunidade que pense desta forma e que partilhe as suas angústias, os seus desejos, nós podemos suportar uns aos outros, num sentido de nos ajudarmos a todos, e poderemos todos sair pessoas melhores, e portanto este é o meu desafio para quando lancei este podcast. Portanto, juntem-se no link da página do Facebook. Uma das coisas que eu vou fazer também é partilhar ferramentas. Portanto, a ideia é que a página do Facebook seja a verdadeira mala de ferramentas, no sentido de ter checklists de obras, por exemplo, de ter exercícios para vocês pensarem e refletirem no vosso negócio, como é que podem melhorar determinadas situações. Portanto, a ideia é ter ali o nosso canto, o canto do empresário da construção civil, e às vezes, se calhar, ter ali alguém com quem nós podemos desabafar uma situação menos boa que nos aconteceu, e ter alguém que compreenda aquilo que nós estamos a sentir naquele momento e nos possa dar o apoio necessário
para no outro dia acordarmos revigorados e com força, porque os líderes da construção civil é isto que são, não é? Levam muita coça durante o dia de trabalho, no outro dia estão a acordar e vamos lá, temos que fazer acontecer. A obra tem que acabar, não é? A obra tem que acabar era outro excelente título para um podcast e tudo continua da mesma forma. Portanto, cliquem no link do Facebook, da página do Facebook e no fundo, agora, caros ouvintes, o desafio está lançado. Convido-vos a olharem além dos sintomas e aprofundarem os verdadeiros problemas que podem estar a afetar as vossas obras, as vossas equipas. Lembrem-se que não estão sozinhos neste processo. Compartilhem as vossas experiências e dúvidas comigo e deixem os vossos comentários na minha rede social, na página do Facebook, porque quero aprender verdadeiramente com as vossas histórias e juntos construir um setor mais forte e resiliente. Além disso, não se esqueçam de se inscrever no meu podcast para não perderem nenhum episódio. No Feito para Construir estou sempre à procura de temas relevantes e interessantes para discutir. Portanto, se tiverem sugestões de temas, estou ansioso por ouvi-los e é importante que os tragam porque, no fundo, aqui a ideia do podcast é ajudar-vos a passarem os vossos desafios, a ultrapassarem e superar os vossos desafios e, portanto, se vocês derem esse feedback, poderei ou encontrar pessoas que venham aqui e que nos ajudem a todos a passar esses desafios, porque há uma coisa aqui importante que é, muitas vezes nós achamos que os nossos desafios são só nossos e que os outros já sabem, já passaram, e acontece muitas vezes que não é bem assim. Aquilo que nos angustia, aquilo que são grandes desafios para nós também são para os outros, e portanto se nós conseguirmos falar deles e estamos a ajudar a todos e estamos a ajudar a todos enquanto comunidade. Finalmente, se este episódio vos fez pensar e acham que pode ser útil para alguém que conhecem, por favor compartilhem. A melhor maneira de construirmos um setor melhor é compartilhando conhecimento. Por isso, muito obrigado por estarem a ouvir este podcast. Foi um gosto participar e espero contar convosco no próximo episódio Feitos para Construir.